Como as mudanças climáticas afetam a distribuição global das doenças? Como o fato de a temperatura global mudar impacta na reprodução de carrapatos e mosquitos e, por consequência, afeta a distribuição de diversas doenças pelo globo. Vem entender mais sobre a relação entre as mudanças climáticas e a expansão das doenças de origem zoonótica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mudanças climáticas são a maior ameaça à saúde humana no século XXI. Essa ameaça está ligada ao aumento de doenças crônicas, problemas de saúde relacionados ao calor ou inundações extremas, escassez de alimentos devido a secas ou inundações, problemas respiratórios relacionados à poluição atmosférica e ao pólen e um possível aumento nas condições relacionadas à exposição à radiação ultravioleta. Também foi demonstrado que as mudanças climáticas desempenham um papel no estabelecimento e na expansão geográfica de doenças zoonóticas. As zoonoses emergentes, elas são uma ameaça intensa e crescente à saúde, economia e seguranças globais. Um bom exemplo é a pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19. As doenças zoonóticas bacterianas, virais e parasitárias são transmitidas aos seres humanos a partir de uma ampla gama de variedades de animais que atuam como hospedeiros de reservatórios para os organismos que elas vão depois passar e causar alguma doença. As zoonoses contribuem com cerca de 75% de todas as doenças infecciosas emergentes, novas ou reemergentes em nós seres humanos. Todos os grupos de mamíferos demonstraram atuar como hospedeiros para a transmissão de diferentes organismos que causam zoonoses, seguidos em importância pelas aves, como uma espécie selvagens e domésticas identificadas como hospedeiros em casos específicos. E aí nós entramos justamente no tópico das mudanças climáticas. Vamos começar então por explorar e entender um pouco mais sobre como é que acontecem essas mudanças, como elas afetam a saúde. As variações geoclimáticas podem ser explicadas em termos de mudanças na temperatura da Terra e do oceano, nível e acidez do mar, padrões de precipitação, de chuva, padrões de vento, características e usos da terra, condições do solo e eventos climáticos extremos, desde chuvas torrenciais, inundações, eventos extremos de vento, ondas de calor e de secas. O aquecimento global ele é o rápido aumento sem precedentes da temperatura média de superfície da Terra no século passado, principalmente devido à emissão antropogênica, a emissão que nós humanos fizemos de gases do efeito estufa. Nos últimos 50 anos, a taxa de aumento de temperatura dobrou, aproximadamente. O aumento de temperatura do mar derrete as calotas polares e geleiras, o que levará ao aumento do nível do mar, inundando as costas e mudanças nas correntes oceânicas, entre muitas outras consequências. O sistema climático é regulado por interações complexas entre os componentes dos sistemas terrestres, incluindo a atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera e biosfera. As variações climáticas que acontecem no nível global, elas alteram ou vão alterar ainda mais o ciclo hidrológico regular, o ciclo de chuvas de uma localidade, interferindo nessas alterações entre os componentes do sistema terrestre. Não só de chuvas, de água no geral. Alterações no ciclo hidrológico podem alterar medidas meteorológicas e também aumentar a frequência de eventos extremos, como chuvas excessivas, tempestades, inundações, secas, que podem afetar a disponibilidade de água numa região ou a qualidade ou acesso a essa água, causando um grande risco para as populações humanas e de outros animais. O aquecimento global e as variações geoclimáticas influenciam na epidemiologia de doenças zoonóticas, alterando a dinâmica dos hospedeiros, dos vetores e dos patógenos, bem como as suas interações. Condições do solo, como umidade e composição do solo, podem afetar os estágios de desenvolvimento dos carrapatos, por exemplo, e também a sobrevivência e distribuição de patógenos, como esporos da bactéria Bacillus anthracis, que requer um fator ideal de solo para a sobrevivência. E o Bacillus anthracis é justamente o anthrax,
que é uma das bactérias de uso de bioterrorismo. Os verões mais quentes e secos projetados que estão previstos, né, aumentarão a evaporação do solo e promoverão a liberação de poeira na atmosfera. O pó do solo, essa poeira, ela também é uma via essencial para o transporte de patógenos, como bactérias, esporos de fungos e de vírus. Como, por exemplo, aqui citando a Escherichia coli, que é justamente causa de diarreias, a salmonela, a coccidioides. E aí entrando agora um pouquinho nos tipos de vetores. As doenças transmitidas por vetores são aquelas transmitidas por espécies de artrópodes infectadas, como mosquitos, carrapatos, insetos de triatomíneos, moscas de areias e mosquito palha, que transmitem a zoonose, a leishmaniose. Vetores artrópodes são ectotérmicos, portanto, eles não são como nós, que regula a temperatura a partir do seu próprio corpo internamente, independente do dia que está fora. Ectotérmicos é que dependem da temperatura ambiente para regular a sua temperatura corporal. Esses animais, a temperatura afeta diretamente as suas taxas de sobrevivência e de reprodução. Elas influenciam a sua distribuição, abundância, adequação ao habitat, intensidade e padrão temporal da sua atividade como vetor, como por exemplo o quanto ele morde outro animal. Além disso, também afeta as taxas de desenvolvimento, sobrevivência e reprodução de patógenos que estão crescendo dentro dos vetores. Como em outras doenças transmitidas por vetores, o aumento da temperatura influencia a produção de ovos do animal, a densidade populacional, o ciclo de desenvolvimento, a distribuição, por exemplo, de carrapatos e a taxa de sobrevivência deles no inverno. Os carrapatos podem sobreviver em latitudes e altitudes mais altas se os climas se tornarem mais quentes, porque normalmente tem menos carrapatos em locais mais altos do globo. Mas se a temperatura média global for maior, eles conseguem sobreviver. O modelo de adequação climática do Ixodes scapularis descreveu uma expansão potencialmente significativa das populações de carrapatos no norte até o Canadá, com um aumento de 213% de ocupação do habitat até o ano de 2080, que normalmente os carrapatos não conseguiam crescer nessas regiões por causa do clima frio. As chuvas fortes geram locais de reprodução em potencial para vetores como os casos dos mosquitos. Além disso, a vegetação densa criada após chuvas fornece abrigos e locais de descanso para os vetores. Portanto, as mudanças climáticas estão associadas a mudanças ecológicas que afetam a incidência e distribuição de doenças. E aí entramos agora um pouquinho sobre as zoonoses transmitidas por mosquitos. Os mosquitos podem transportar vários patógenos, incluindo vírus, protozoários, parasitas e bactérias. Eles são responsáveis pela amplificação e transmissão de muitas doenças zoonóticas, como o caso da zika, da dengue, da chikungunya e da febre amarela. Portanto, é necessário entender as tendências de como essas doenças transmitidas por mosquitos vão responder em relação às mudanças climáticas no futuro. Temperaturas favoráveis influenciam a reprodução de mosquitos, as suas atividades, tais como a sua frequência de refeições, o quanto de sangue que eles vão sugar, e também leva a uma digestão mais rápida desse sangue, enquanto que a temperatura mais alta da água leva a que as larvas dos mosquitos se desenvolvam mais rapidamente. Portanto, as mudanças climáticas modificam a capacidade do vetor e também a transmissão de muitas doenças, porque altera como é o ciclo de vida do animal. Por exemplo, um estudo retrospectivo sobre a febre do Nilo Ocidental, no surto que aconteceu no sul da França em 2000, mostrou que a agressividade vetorial, que era o quanto que o Culex modestus, que era a espécie de mosquito que causa a febre no Nilo lá na França, mordia as pessoas, estava positivamente ligado à temperatura e à umidade, além de estar associada a fortes chuvas e sol. Então, quanto maior a temperatura, mais quente, mais sol, mais úmido, mais eles ficavam, maior as chances de transmissão da doença. O surto de febre do Nilo Ocidental em Israel em 2000 também foi associado a ondas de calor no início do verão, com temperaturas mínimas elevadas. O clima quente e seco aumenta a reprodução de mosquitos urbanos, como o Culex pipiens,
E também aumenta o seu contato com hospedeiros aviários, né, com aves que estejam reunidas em torno de fontes de água, o que leva a um aumento da replicação viral naquelas localidades. Aedes aegypti e o Aedes albopictus podem transmitir mais de 22 arbovírus para os seres humanos. Portanto, a faixa de habitat desses vetores é uma grande preocupação para a saúde pública. Lembrando que o grupo dos arbovírus são uma série de vírus que incluem o vírus da dengue, o vírus da zika, da chikungunya e também o vírus da febre amarela. Um estudo de dengue sugeriu que os limites geográficos da transmissão da dengue fossem bastante determinados, eles seriam bastante determinados pela precisão climática, 89% com base na pressão do vapor. Com as projeções das populações e de mudanças climáticas para 2085, os autores estimaram que cerca de 50% a 60% da população global do mundo de seres humanos, cerca de 5 a 6 bilhões de pessoas, estariam em risco de transmissão da área de ocorrência da dengue, comparado a 35% da população que hoje em dia são afetadas, que é cerca de 3,5 bilhões de pessoas que permanecem nessa faixa. E se as mudanças não ocorressem, mudanças globais de temperatura, permaneceria nessa faixa de 3,5 bilhões de pessoas. Entrando brevemente sobre as zoonoses transmitidas pela água. Precipitações, chuvas, inundações, eventos extremos aumentados podem resultar em um escoamento e carregamento de fontes de água com vários patógenos, com nutrientes e toxinas que elevam a carga de doenças que são transmitidas pela água. Doenças transmitidas pela água se espalham para os seres humanos principalmente por meio da beber essa água, de ingerir diretamente essa água, ou durante o processamento de alimentos, o preparo, lavagem, cozinhar e também o uso recreativo da água, quando as pessoas estão lá nadando e frequentando fontes de águas. Um número substancial de patógenos zoonóticos emergentes e reemergentes transmitidos pela água, como o Campylobacter, a E. coli, o Cryptosporidium e a Leptospira, a leptospira justamente causadora da leptospirose, foram documentados nas últimas décadas. Períodos prolongados de clima quente aumentarão a temperatura média das massas de água, o que aumenta o ciclo de reprodução de patógenos. A probabilidade de gastroenterite e infecções respiratórias devido ao uso recreativo de água são substancialmente mais altas durante as estações chuvosas do que na estação seca. Além disso, precipitações extremas incomuns podem afetar a água utilizada nas plantas, como visto no caso do Cryptosporidium, surtos de Cryptosporidium nos Estados Unidos, na região de Milwaukee. Cryptosporidiose e giardíase são infecções gastrointestinais agudas causadas por protozoários zoonóticos, o Cryptosporidium e a giardia, que são essas duas espécies. Estudos anteriores relataram que ambas as infecções têm variabilidade sazonal. Portanto, espera-se que a dinâmica dessas infecções seja severamente infectada pelas mudanças climáticas, como eventos extremos de chuva. Um outro caso é o caso da esquistossomose, que é uma doença aguda e crônica causada por vermes, por parasitas de água doce que vivem em certos caracóis aquáticos do gênero Bionfalaria, que são os seus hospedeiros intermediários. Esses parasitas, esses vermes, eles requerem condições de temperatura de água muito específicas para a sua sobrevivência, de uma água mais quente. E lembrando que a esquistossomose é uma das doenças associadas ao ciclo da pobreza, que popularmente ela é conhecida como xistose ou barriga d'água. Prevê-se que o risco de infecção por esquistossomose na África Oriental aumente significativamente em 20% nos próximos 20 a 50 anos, devido a mudanças climáticas. Além disso, espera-se que a doença se espalhe mais ao norte, em áreas não endêmicas da China, até o ano de 2050. A mudança climática é uma das questões mais preocupantes que ameaçam o nosso planeta e a humanidade no século XXI. Os impactos das mudanças climáticas estão muito além dos aumentos de temperatura, mudanças nos padrões de chuva, aumento de frequências de eventos extremas ou de mudanças nos ecossistemas. A saúde humana é consideravelmente afetada por essas mudanças climáticas de várias maneiras, incluindo o desenvolvimento de problemas respiratórios e cardiovasculares,
insolação, desidratação e até mesmo problemas de saúde mental. Além disso, as doenças zoonóticas estão se tornando uma grande ameaça devido a mudanças drásticas nos ecossistemas e a proximidade excessiva de pessoas com outras espécies. Portanto, o impacto das mudanças climáticas na zoonose é uma área de pesquisa em rápido crescimento. A abordagem dos impactos da zoonose na saúde ela é complicada por desafios de vigilância, ferramentas de diagnóstico imprecisa e sintomatologia muito variável. As zoonoses transmitidas por vetores apresentam um problema perverso, na medida em que é necessária uma integração profunda entre disciplinas para avançarmos além dos pontos de vista conflitantes de diferentes áreas e de soluções incompletas que caracterizam muitas doenças que são transmitidas por vetores. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre a relação do parasita com o hospedeiro. Eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos justamente sobre a relação do tráfico de animais e a questão da zoonose. Vejo vocês nesses vídeos. Até mais!